estão escutando a música? Acabamos de chegar aqui em São Francisco. Nós viemos para uma feira de comida, arte, música. Vocês podem ver. A gente veio encontrar os nossos amigos aqui, que inclusive eles já estão há um tempinho. Mas a gente demorou um pouco para vir, porque o Fábio não tá se sentindo muito bem. Tá meio gripado desde ontem, desde quinta-noite, na verdade. Que ele tá sentindo, sabe, o corpo pesado, cabeça pesada, dor de garganta. Então a gente decidiu hoje de manhã pegar um pouco mais leve, ficar de boa em casa. E chegamos aqui agora, são quase 4 horas. Não sei que horas que acaba esse evento, mas nós viemos encontrá-los e comer alguma coisinha. Essa região aqui de São Francisco eu acho super gostosa. A gente tá bem aqui no porto também, ó. Tem vários piers aqui. Trabalhei, inclusive, nesse aqui, Pier 48. Trabalhei aí. Ó, bem grande. Cheiro de comida. Que gostoso. Pegamos dumpling, mac and cheese. Tá tendo umas ativações aqui. Super gostoso essa região, gente. Vai lá, vai lá. Set, go. Nice. Let's get it. Come on. Almost. Agora é o Eric, hein? Vamos lá. Vai, Eric. Vai, Golden. Olha que lindo que é aqui, gente. Aparecendo aqui para conversar um pouquinho com vocês. Ontem foi super legal o festival de comida que a gente foi, né? Tinham diferentes, como fala? Diferentes barraquinhas, barraquinhas de comida. Eu mostrei pra vocês, acabei pegando como fala? Um dumpling nepalês, nunca tinha comido comida nepalesa, bem gostoso. O Fábio não gostou muito, mas eu gostei, não amei, mas gostei. Aí eu pedi um pad thai, que eu amo, já falei pra vocês uma vez, né, que é comida tailandesa. Só que esse pad thai em específico, eu não gostei, eu achei que não estava com gosto de pad thai, sabe? Então eu acabei não comendo muito, dei pro Fábio, ele comeu. E aí depois nós fomos numa sorveteria que o pessoal queria ir, chama Sumi Sumi, não sei. Mas uma sorveteria japonesa, que sabe, em São Paulo eu já vi, sabe aquela massinha, tipo como se fosse o cone, né, do sorvete, mas em formato de peixe? É esse. Vou ver se eu deixo uma foto aqui pra vocês verem. Eu sei que em São Paulo tem, não sei se nos demais estados tem, mas eu já vi que em São Paulo tem. E eu queria muito provar, só que eu acabei não provando, porque a gente comeu uma cheesecake que tava maravilhosa. E aí o Fábio falou assim, nossa, eu gostei tanto da cheesecake, eu quero comprar uma e levar pra casa. Aí nós compramos umas, que inclusive nós acabamos de comer essa que a gente comprou ontem, né? E aí eu achei que a gente ia comer ontem à noite. E eu falei assim, não vou comer, 2 vezes cheesecake mais sorvete, né? Então não vou. Então essa é uma sorveteria que com certeza está na minha lista pra voltar pra lá, porque é uma que eu sempre tive curiosidade de comer. A Mari, inclusive, comeu, a nossa amiga, falou que tava muito bom. E tem sabores de matcha, de gergelim, essas coisas que eu amo. De ubi, que é tipo uma batata doce, acho, não lembro. Mas é um negócio japonês, então assim, é muito gostoso. Então quando eu for lá, eu mostro pra vocês, obviamente. E aí voltamos pra casa, pedimos burrito. E terminamos o dia, a noite assistindo um filme. Nós assistimos... Como fala? Em inglês tava House of Dynasty, um negócio assim. Mas um filme que,
não teve um final, assim, sabe? A gente achou que é um thriller, a gente achou um suspense, então assim, a gente achou que não tem final. Eu vou pegar o nome em português e eu coloco aqui embaixo pra vocês. E foi isso. Aí hoje nós acordamos, assistimos a final do paddle que tava tendo e o time que a gente torce ganhou. E hoje de manhã acordei já me sentindo um pouquinho gripada. Falei pra vocês ontem que o Fábio tava se sentindo assim, né? E aí hoje eu acordei assim, acordei com, tipo, sentindo um pouco a garganta assim, pegando, sabe? Pra engolir. E aí durante o dia eu comecei a sentir um pouco assim, sabe? O corpo meio cansado de gripe. Então nem peguei a câmera hoje pra gravar nada. A gente foi no Costco, inclusive. Que foi uma passada rápida no Costco. Só que acabou demorando mais porque, gente, hoje, não sei o que acontece, assim, domingo o Costco é cheio. Mas hoje, em específico, tava muito cheio. A gente demorou 20 minutos pra estacionar o carro. E o Fábio já com o relógio contado, porque a gente acabou indo no culto da 12h15, né? Porque de manhã a gente ficou vendo De manhã nós ficamos vendo o campeonato do Pado, também ligamos pra família, de FaceTime, tudo acabou demorando mais. A gente falou, vamos mudar 12h15, então acabou mais ou menos 1h30. Até a gente chegar no Costco era 2 horas. Até estacionar, tipo, 2h30. O Fábio falou, Fernanda, 3h30 tem jogo do Palmeiras, eu quero estar em casa. Então a gente, de fato, ia fazer uma passadinha rápida. Acabou demorando por conta disso. Muita gente. Aí entrando lá, os corredores cheios de gente, sabe? Eu falei assim, nossa, não vou nem gravar. Já tava me sentindo com o corpo ruim. Cheio de gente, eu falei assim, ai não. Aí depois eu fui ver que o último Costco que eu postei tem 3 semanas, não sei. Então tudo bem, no próximo eu posto pra vocês. E aí voltamos pra casa, almoçamos e estávamos assistindo o jogo do Palmeiras até agora. Aí o Fá foi trabalhar um pouquinho e eu vou dar uma deitadinha aqui, por isso que estou no quarto. Vou dar uma deitadinha porque de fato eu tô me sentindo com o corpo bem assim de gripe, sabe? Agora à noite comecei a sentir um pouco mais do nariz escorrendo um pouco. Ainda não tô muito fanha, mas eu tô sentindo que vai vir, então vou ficar de boa. Então eu só queria dar um recap pra vocês de como foi ontem, como foi hoje, o que a gente fez. E é isso, gente. Coloquei umas levas de roupa, aproveitei que a gente ficou em casa. Coloquei umas levas de roupa pra lavar, né? Pra não ficar tudo muito corrido amanhã. E é isso. Então eu volto aqui amanhã, espero estar um pouco melhor, né? Não que esteja ruim, mas quero estar 100%, né? Esse corpo de gripe, sabe? Que, tipo assim, até o fio de cabelo meio que dói, tô nesse jeito. Então, tipo assim, dá indisposição de fazer as coisas. E olha que a gente fez bastante coisa ainda hoje. E é isso. Então eu volto aqui amanhã, tá bom? Beijo. Hello, terça-feira por aqui. Ontem não apareci, mas como eu falei pra vocês, eu achava que ontem ia acordar um pouco melhor, né? E de fato eu até acordei bem da gripe, só que ao longo do dia, assim, sabe quando você vai sentindo que o corpo ainda tá ruinzinho? Então ontem quando eu acordei bem, mas aí assim, passou 1 hora, eu comecei já a sentir aquele corpo esquisito não era febre, mas aquele corpo esquisito de gripe, o nariz começou a escorrer mais, que até então não estava, né? Acho que eu tô até um pouco fanha. Comecei uma leve tosse ontem. E aí, enfim, gente, aí ontem eu falei assim, realmente, eu vou tirar o dia de descanso. Eu nem fui pra academia, eu tava pronta pra ir pra academia, mas eu falei assim, quer saber? Preciso respeitar o meu corpo também, né? Por mais que eu não estivesse assim, nossa, caindo, eu achei de bom tom eu não ir treinar ontem, de manhã. E aí, ao longo do dia, assim, aí eu até dormi um pouquinho de tarde, porque eu tava sentindo o corpo cansado. Aí depois que eu acordei bem até, ainda igual, com o nariz escorrendo, enfim, tosse, mas o corpo já tava um pouco melhor. Aí eu até animei, fiz 30 minutinhos de bicicleta na academia do prédio mesmo, e só. Então ontem que era dia de mercado, eu não fiz mercado, não cozinhei, não fiz nada, de fato, fiquei de repouso. Então, sobrou tudo para hoje. Eu me sinto 70%, não me sinto ainda 100%, mas já estou bem melhor do que ontem. O que só me incomoda é isso, o nariz tá escorrendo. Sabe aquele ponto quando tá escorrendo, que tipo, às vezes você só abaixa e cai água, tipo, água literalmente? Então, está neste nível. E tô com um pouco de tosse, bem de vez em quando, mas tô com um pouco de tosse. E é isso que eu estou sentindo, pelo menos o corpo não tá com aquela sensação esquisita de gripe, assim, sabe? Que assim, fica arrepiado, assim, sabe? Então isso já é um ponto positivo. Então vim aqui, vou treinar, vou pegar leve hoje. Apesar de ser um treino de perna, eu vou pegar leve hoje. Que eu gosto de me manter ativa, assim, também. Meu pai sempre me ensinou isso, né? Por mais que a gente estivesse doente, com gripe, enfim, ele fala que é bom a gente repousar, mas a gente também não pode ceder pra doença, né?
Então, graças a Deus eu tô bem, estou com saúde suficiente para fazer um exercíciozinho, então aqui estamos. Então eu vou treinar, depois eu vou ao mercado comprar algumas coisas para cozinhar. O Fábio falou que ele ia fazer um lombo de porco que tava lá em casa congelado e que ele queria fazer um frango, um peito de frango, acho, no forno, não sei. Então não sei quando eu chegar em casa se já vai estar pronto ou não, porque eu vou treinar ainda pro mercado, né? E eu estou querendo fazer, pro menu dessa semana, estou querendo fazer um yakisoba. Nunca fiz, mas estou com vontade de fazer. Então eu anotei algumas coisas aqui que eu preciso. E é isso. Aí eu mostro pra vocês eu fazendo yakisoba, vamos ver se vai dar certo, né? E também estou querendo, sendo bem audaciosa, estou querendo fazer pão francês. Será que eu vou conseguir? Eu tenho fermento em casa, eu tenho tudo, na verdade. A receita que eu vi, o menino usa açúcar refinado. Mas em casa eu só tenho aquele açúcar de coco que eu fiz aquele bolo, né? E eu não tô afim de jogar fora, eu não tô afim de comprar mais açúcar em casa. Então eu vou fazer com esse de novo, torcendo pra dar certo. E é isso então, gente. Bora começar a nossa terça-feira. Compras feitas. Esqueci minhas sacolas hoje, então eu peguei dos mercados. Então vamos começar com as compras do Trader Joe's. Eu vi esse aqui, uma menina postar, esse chicken nuggets. E aí eu fico com muita vontade de comer. E é a primeira vez que eu vejo no Trader Joe's. Então eu não sei se é algo novo, se eu que nunca vi. Porque eu não costumo comprar proteína no Trader Joe's, né? Então eu acho que realmente eu que nunca vi. Mas é esse aqui, ó. Tô doida pra provar. Aí comprei lá também espinafre. O kiwi de sempre, o amarelinho. Cenoura já cortadinha assim. Esse nhoque de couve-flor que no começo a gente era muito viciado, lembra, amor? A gente era muito viciado nesse nhoque aqui de couve-flor, só tem couve-flor mesmo. E aí fazia um tempão que eu não comprava, aí comprei hoje. Peguei também esse iogurte grego. Normalmente eu compro da outra marca, que chama Faier. Mas como eu já tinha ido no outro mercado antes, depois eu fui no Trader Joe's, eu esqueci. Acabei comprando esse mesmo, que também é gostoso. E para o nosso yakisoba, eu comprei essa carne aqui, ó. Tá bem bonita, tá toda cortadinha, tá em estilo beef shaved. Então tá tipo, como fala? Em lascas. Acho que vai ficar bom. Então essas foram as compras Trader Joe's, tudo isso deu R$ 34,91. Agora no outro mercado, no Safeway, deu R$ 13,87. Aí eu comprei couve, que no Brasil eu acho que é couve manteiga, né? Não sei. Aqui eles chamam de collard greens. E outra que chama kale, que seria o couve em português, né? É aquele tipozinho que é meio crespinho assim, sabe? Inclusive, se você vai num rodízio japa, vem aquele crespinho. Esse é o kale que eles chamam. Aí comprei 2 tofus, tava na promoção, 2 por 4, ou 1 por R$ 2,99. Óbvio que peguei os dois. Aí aqui eu gosto que tem vários tipos, né? Tipo, extra firme, molezinho. Então tudo depende do que você vai fazer. Como eu acho que eu vou colocar no yakisoba, então eu peguei o extra firme, que aí dá pra cortar em cubinho assim, sabe? E também para o nosso yakisoba, eu comprei um shoyu, que a gente tava sem shoyu aqui, e comprei esse molho de ostra, que falam que precisa colocar para ficar com gostinho de yakisoba. Então comprei esse aqui. E é isso. Agora o meu marido está cortando carne e eu vou começar a fazer o yakisoba. Precisava cortar o frango também para colocar. Vou fritar a carne primeiro. Eu não entendi porque tudo vai para o quarto. O ar que vem do aquecedor ele é puxado por aquele negócio. Tudo que faz para a cozinha vai para lá. Uhum. E por mais que não esteja ligado, ele é um duto, né? Puts. Por isso. Por isso, então. Ah, era Dijon, amor. Por que você não me falou? Não, tudo bem, pode ser misturado. Mas é que Dijon fica um gosto gostoso. Ó, esse aqui é o macarrão que eu comprei pra fazer. Na verdade, ele é de chow mein, que é um prato chinês, mas que sim, a gente sempre come, mas que lembra muito yakisoba. E esse foi o que eu achei mais parecido, então eu peguei esse aqui. Gente, olha essa carne aqui fininha. Muito, muito fininha. Aqui eu só coloquei óleo de gergelim, um pouco de shoyu,
páprica, temperei normal a carne. Eu vou esperar ela dar mais uma dourada e aí eu reservo. O tempero tá ótimo, mas a carne em si tá muito boa. Aqui tá o macarrão, eu fiz tudo na mesma panela. Eu fiz a carne, o frango, os legumes, e aí depois de cozido o macarrão, nessa mesma frigideira que eu fiz os 3 aqui, joguei um pouquinho mais de óleo de gergelim, e aí tô deixando dar uma fritadinha. Pelo menos pra mim, né, o macarrão do yakisoba tem que estar bem fritinho. Aí agora aqui, estamos fazendo molho. 2/3 xícara de shoyu, 2 xícaras de água, 1 colher de molho de ostra e 2 colheres de amido de milho. Tô aqui, ó, fazendo o molho até ele engrossar. Eu esqueci de falar, também ela fala pra colocar um pouco de gengibre ralado, né? Então a gente colocou gengibre ralado aqui também. Colocar primeiro tudo, depois põe o molho, né? Sei. É o que eles falam. Tá brilhoso. Tá bonito. Eu não coloquei tudo, eu quero provar antes. Gente, eu nem falei pra vocês no almoço, mas ó, ficou muito bom. Só faltou um repolho, que eu esqueci de comprar o repolho. E esse é o primeiro yakisoba que tem milho. Porque ficou bom. Porque eu comprei aqueles legumes já prontos, sabe? No saquinho. Aí tinha vagem, milho, enfim. Eu não ia separar milho por milho, né? Mas pra ficar perfeito, só faltou o repolho. Porque pra mim, repolho tem que ter no yakisoba. Mas ficou show de bola. E vamos para mais uma receita. Esse vlog tá super gastronômico. Vocês perceberam que eu tô super empenhada, né, gente? Em fazer coisas diferentes que eu nunca fiz antes. Enfim, então eu estou dividindo, compartilhando essa minha saga chefe de cozinha com vocês. E a receita de hoje é o quê? Pão francês. Eu tô com muita vontade de comer pão francês. É assim, algo que eu amo. Eu sinto muita falta de comer pão francês. Eu sempre fui de comer pão francês, tipo assim, desde a minha infância. Comer pão com manteiga, enfim. E aí depois, quando a gente vira na era fitness, é pão com ovo. Mas sempre tinha pão e é algo que eu sinto muita saudade. Então hoje, pela primeira vez, irei fazer pão francês. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ser. Vamos começar fazendo a esponja, que é o que eles chamam, que é misturar o fermento, água e um pouco da farinha. Aí essa esponja a gente tem que deixar de lado, ela vai crescer, né? E depois a gente mistura isso na massa. Então vamos lá. Mais uma receita do nosso TikTok. Então para essa receita a menina usa... Será que vai dar pra escutar? Acho que vai. Ela usa 30 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento seco e 30 gramas de água. Então vamos fazer. Vamos começar com o fermento. Estou usando esse daqui, que é o que tem aqui. Deixa eu pegar uma tesoura. Tô animada, gente, porque se der certo eu vou poder fazer sempre, sabe? Tipo, yakisoba deu super certo. Eu só achei um pouco mais trabalhoso do que parece. Também porque quando é a primeira vez que você faz, você toma todo um cuidado, você faz as coisas, tipo, separa tudo certinho. Então, acho que na próxima vez, como eu já sei como faz, vai ser mais fácil, né? Assim espero. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 5 gramas de fermento seco. De novo, eu vi várias receitas. Tem gente que coloca 10, tem gente que coloca 5, mas tudo depende do quanto de farinha coloca, né? No total aqui, eu tô vendo que essa menina vai usar 330 gramas de farinha. Então, talvez seja por isso que ela só pede 5 gramas de fermento. Então, vamos lá. Será que é o pacote todo? Gente... Nem mudou aqui. E agora?
Não, serving size. Gente, quanto que tem aqui agora? Ai, meu Deus. Deixa eu pôr aqui. Ai, essa balança. A balança tá ficando com a pilha quase sem bateria. E aí ela fica toda hora resetando, sabe? Ó, coloquei e não deu nada. Aí no outro eu coloco e dá. Ai, que inferno. Pronto, deu. Aí agora 30 gramas de farinha de trigo. Pronto. Tem que ficar bom, extremamente crocante. Vamos começar fazendo o pré-fermento esponja, misturando farinha, fermento e água. Quando estiver assim, vamos cobrir com plástico e deixar fermentando até que duplique de tamanho. Tem que ficar desse jeito. E agora 30 gramas de água. Pronto. Aí agora nós vamos misturar isso daqui. E aí é isso que vai fermentar, que a gente tem que deixar reservado até ela dobrar de tamanho. Nossa, a menina pareceu ter tão mais. Isso aqui é porque o recipiente dela era menor e aí deu essa impressão. Bom, ficou assim. A gente vai esperar dobrar de tamanho. Então, vou cobrir isso e aguardar. Pronto, vou deixar de lado aqui. Ó, o nosso pré-fermento já cresceu, já tá pronto. Ela falou que esse era o ponto. Pegava assim, ó. Tá vendo? Segunda menina, né? Então, está pronto aqui. Aí, nessa vasilha aqui agora, eu vou colocar o resto da farinha e os outros ingredientes. Aqui a gente coloca 300 gramas de farinha. Ela diz meia colher de açúcar. Então, meia colher de açúcar e meia colher de sal. Pronto. Vamos misturar isso aqui. E aí ela fala para colocar esse pré-fermento, que é esse daqui, mais uma colher de sopa de banha ou manteiga. Eu vou usar manteiga. Deixa eu colocar esse fermento primeiro. E uma colher de manteiga. Agora, em um recipiente, vamos colocar farinha, sal, açúcar, banha, que também pode ser substituído por manteiga, o pré-fermento e água. Vamos misturar muito bem e sovar essa massa por uns 7 a 10 minutinhos até ficar bem lisinha desse jeito aqui. Vai colocar... Ok, quanto de água? 170 ml de água. Pronto. Vamos mexer isso daqui agora. Agora a gente vai misturar essa massa e sovar. Vamos ver se vai dar certo. E ela sova acho que por uns 10 minutos. Então, bora de trabalho braçal. Gente, vou falar, isso aqui é uma academia, viu? Nossa, tô exausta. Mas, ó, acho que já tá bem lisinha a massa. Ficou assim. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ó. Então, eu vou pegar o mesmo pote aqui, reservar isso daqui, cobrir com um pano. E ela fala pra cobrir até a massa dobrar de tamanho de novo. Então, vamos deixar um tempinho. Voltei. Deu tempo de eu tomar banho, lavar o cabelo, secar, enfim. Então, nisso foi mais ou menos 1 hora.
Eu deixei, como eu falei, ia deixar tampado com um pano. Vamos ver se cresceu? Uau, cresceu muito! Nossa, cresceu muito. Então vamos continuar. Na receita, a menina fala para que essa porção, né, da nossa massa dariam 6 porções iguais. Então 6 pãozinhos francês. Como que vocês chamam? Pão francês? Pão de sal? Alguns lugares acho que é cacetinho, não sei, mas em São Paulo é pão francês e é como eu chamo, pão francês. Então vamos lá, eu vou medir, vou pesar, né, para ver quanto tem aqui e aí eu separo as porções em 6 então. Deixa eu prender meu cabelo, né, para não ser higiênico. Lavar minha mão, tá bom assim? Tá, lavar minha mão. Bora continuar. Será que é normal grudar assim? Acho que é, né? Tá com cheiro de pizza. ml não, gramas. 538, vamos ser 540, vai? Minha matemática não é muito boa, então eu vou colocar 540. 540 por 6 vai dar 90 gramas. Então vai dar 90 gramas cada pãozinho. 92, deixa tudo com 92 pelo jeito. 91,8. Esse aqui eu tenho 86, então eu vou tirar um pouco do que tinha mais. 91, esse aqui vai ficar quanto? Pronto. Pronto, fazer bolinhas agora, só para ficar melhor. Pra gente poder abrir agora. Deixei a luva aqui pra usar, acabei nem usando. Eu prefiro usar luva porque como eu tenho unha comprida, eu acho mais higiênico. Sempre fazer uma cola aqui no vídeo da nossa amiga. 6 pães. Vai fazer uma primeira moldagem do jeito que você está vendo aqui no vídeo e vai deixar descansando até que duplique de tamanho. O tempo vai depender da temperatura do ambiente. Vamos começar fazendo o pré-fermento e esponja misturando farinha, fermento e água. Quando estiver assim, por manteiga, o pré-fermento e água. Vamos misturar muito bem isso no ambiente. Divida a massa em 6 partes iguais porque quando e deixe fermentar até que... Tá mais parecendo um cross. Mas vamos lá. Vamos seguir. Pronto, ficaram assim. Eles estão muito compridos, parece de hot dog. E esse primeiro aqui, principalmente, parece um croissant. Mas ela fala para fazer isso, deixar descansar até ele duplicar de tamanho de novo. E aí depois a gente volta e refaz o formato do pão. Então a gente amassa de novo e faz de novo o formato do pão. Tô seguindo a risca, então vamos lá. Vou cobrir aqui com o pano. Esperar duplicar. E enquanto isso, então eu vou lavando a louça pra gente ir adiantando isso daqui. Eu deixei 15 minutos e agora sim eu vou dobrar a última vez, né, fazer aquilo, a mesma coisa que a gente tinha feito no outro processo, moldar aqui, dessa vez não precisa usar o rolo, no caso o meu é o óleo de abacate. Ela fala pra apertar assim, sabe? Bastante, pra dar bastante firmeza. E aí depois eu vejo que ela faz assim. Acho que agora ficou mais um formato, né? De pão do que esse daqui que tava a diferença. Uma salsicha e esse aqui. Então, vou deixar assim. Agora sim tá mais bonitinho. Pronto. Ó que bonitinho. Agora ficou mais bonitinho. Agora eu vou cobrir, aproveitar já e vou inclusive... São 6 horas da tarde, gente. Eu comecei a fazer esse pão, acho que era 3 e pouco.
Vou colocar aqui a 200 graus pra gente poder colocar no forno assim que isso aqui duplicar o tamanho. Ó, cresceu. Não sei se duplicou, mas cresceu. Vou ver se eu consigo fazer uma risquinha de pão francês. Eu não tenho, gente, navalha, né? Sei lá o que se usa. Eu não tenho, então vai ter que ser na faca mesmo. Ah, vai, tá com cara, vai, de um pão francês. Ó, ela fala que um dos truques pra deixar o pão bem crocante é você borrifar a água. Eu não tenho borrifador, então eu vou fazer assim. Gente, não ter os instrumentos é triste, né? Mas vamos lá. Aí o outro truque que ela fala é você cobrir com papel alumínio pra ficar bem crocante. Nunca vi isso, mas vamos fazer. Bom, nosso pãozinho tá aqui, forno pré-aquecido a 200 graus. Ela fala pra ficar 15 minutos com o papel alumínio e 10 minutos sem. Então vamos lá. Contabilizar 15 minutos. Pronto. E aqui eu tô fazendo um filé de frango, porque esse pão demorou tanto, gente, olha, eu já achava a profissão de padeiro super difícil, mas depois de eu ficar essa tarde inteira, eu comecei às 3h30, são 6h22, eu não acabei de fazer 6 pães, imagina um padeiro. Então vou deixar de fazer um franguinho e eu vou comer então meu sanduba no pão de frango. Então eu vou fazer isso, gente, o que era para ser um lanche da tarde, vira uma janta, tá mais do que bom também. E olha, parabéns aos padeiros, porque é difícil. Eu sofri com 6 pães, gente, imagina eles que fazem isso o dia inteiro. Então vamos esperar agora 15 minutinhos, depois mais 10 minutos e eu vou acabar jantando lá para as 7 horas da noite, que tá ótimo também. 15 minutos se passaram, acabei de tirar o papel alumínio e deixei agora então um timer para 10 minutos para ficar sem o papel. E vou falar, gente, tá com um cheirinho e eu olhei ali, né, quando eu fui tirar, e tá com carinho de pão francês. Então eu tô super animada pra comer. Ele ficou bem pequenininho, não ficou assim uma baguetinha grande, sabe? Tamanho normal, assim, vamos dizer, de um pão francês. Ficou menor. Não sei se foi porque eu cortei com 90 gramas cada, né? Enfim, mas eu sei que, ó, estou animada. E enquanto a gente espera, eu queria falar pra vocês um negócio que eu tô lendo aqui no livro, que olha que legal. Nesse capítulo tá falando de humildade, né? Já falei pra vocês desse livro aqui, inclusive eu estava lendo ele quando eu estava no Brasil ainda, só que aí depois que eu cheguei do Brasil, eu comecei a ler um outro livro que uma amiga minha comprou pra mim de presente, Notting Dale, acho que é Notting Dale, um negócio assim, uma amiga minha comprou, e aí eu comecei a ler no Kindle, e aí era bem grandinho, umas 400 páginas, acho, e eu acabei deixando isso aqui de lado, então eu retomei a leitura. Faltam 100 páginas para acabar, mas esse capítulo então tá falando um pouco sobre humildade, enfim. E olha que legal, eu gostei disso daqui, ó. Nenhum de nós está imune aos traços excessivamente humanos do orgulho e do ego, mas a verdadeira arrogância vem, na verdade, da insegurança. Precisar sentir que se é maior do que os outros vem de um medo irritante de sermos menores. Quando você percebe que somos todos filhos de Deus, explicou o arcebispo, e que temos um valor igual e intrínseco, não precisamos nos sentir melhores nem piores do que ninguém. O arcebispo foi categórico: ninguém é um acidente divino. Embora não sejamos especiais, somos essenciais. Ninguém pode assumir o nosso papel a não ser nós mesmos, no plano divino ou no desdobramento kármico. Às vezes confundimos humildade com timidez, explicou o arcebispo. Isso dá um pouco de glória para aquele que nos deu nossos dons. A humildade é o reconhecimento de que nossos dons vêm de Deus e isso nos permite sentir relativamente livres em relação a esses dons. A humildade nos permite celebrar os dons dos outros, mas isso não significa que você precise negar os seus próprios dons ou evitar usá-los. Deus usa cada um de nós de acordo com nossos modos. E mesmo que você não seja o melhor em algo, você pode ser aquele que é necessário ou aquele que está lá. E aí, lendo isso daqui, eu me lembro sempre quando, assim, pra quem me acompanha aqui há um tempo já sabe, né? Que eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, exemplo do padre, que eu já falei em algum outro vídeo aqui,
há um tempo atrás, que eu até, me abri pra vocês, falando o quanto eu me sentia frustrada por não achar que eu sou boa, né? Não sentir que eu estava evoluindo tanto quanto as outras pessoas, enfim. E aí, sempre quando eu começo algo novo ou algo que eu estou fazendo, nos vídeos mesmo, eu sempre dou o melhor de mim e eu me cobro muito pra que isso seja o melhor, sabe? E aí, obviamente, a gente acaba se comparando com outras pessoas, mas o meu ponto aqui é que essa frase que me pegou aqui, sabe? Deu os 10 minutos já. É que mesmo que você não seja o melhor, você pode ser aquele que é necessário ou aquele que está lá. Então a gente tem que continuar. Deus nos deu os dons diferentes, né? Para cada pessoa. Tem pessoa que é boa nisso, eu acho que eu sou boa em comunicação, né? Ai, gente, tem um cabelo aqui que tá me irritando. Tem pessoas que são boas na oratória, tem pessoas que são boas para desenhar. Enfim, cada um tem o seu dom, né? E a gente sempre tem que pedir pro Espírito Santo para que o Espírito Santo revele em nós quais são os nossos dons quando a gente não sabe, né? E não necessariamente a gente só tem um dom, sabe? Não é porque eu acho que eu tenho o dom, né, da fala que eu não posso ter tal outro dom. Deus nos deu infinitos dons, a gente tem que saber utilizar isso para o reino dele. Então a mensagem que eu queria deixar para vocês, que eu refleti, né, lendo isso daqui, é que talvez a gente não se considere o melhor em algo, né, no dom que Deus nos deu, mas Deus nos deu esse dom, então a gente já tem que ser grato a ele por ele ter nos dado, né? E a gente utilizar esse dom que Deus nos deu, mesmo achando que não somos o melhor, para que a gente possa utilizar esse dom para o reino de Deus. Porque se Ele nos deu, Ele nos capacita para que nós sejamos o melhor. Mas eu sei que às vezes a gente acha que a gente não é o melhor. E aí eu acho que falta um pouco de nós de pedir para que o Espírito Santo aperfeiçoe isso em nós, sabe? Porque se Deus nos deu esse dom, é porque ele sabe que a gente é capaz de desenvolvê-lo, né? Só que às vezes a gente precisa de um empurrãozinho do Espírito Santo, né? Pedir para que ele nos oriente, para que ele mostre, né? Como de fato a gente pode aprimorar e melhorar esse dom para que a gente sinta que nós somos os melhores naquilo que Deus nos chamou para ser, sabe? Fez sentido? Espero que tenha feito sentido. Comenta aqui embaixo o que vocês tiram disso, né? Se vocês tiveram uma outra reflexão. E bora ver o nosso pão. Estou animada. Que delícia, que lindo! Ficou bem moreninho. Gente, olha o nosso pão. Eu só devia ter deixado menos tempo, porque eu, Fernanda, não gosto de pão moreno. Eu gosto do pão mais claro. Mas, ixi, será que tá duro isso aqui? Nosso pãozinho, será que tá duro isso aqui? Ou é porque tá muito crocante? Peraí que tá quente, né, Fernanda? Eu devia ter deixado menos, porque meu forno é potente, eu esqueci disso. Eu gosto do pão mais branquinho. Nossa, mas ficou crocante, hein? Gente, tá uma delícia. Olha aqui. Olha o nosso pão como ficou. Deixa eu pegar uma manteiga. Gente, o cheiro que tá isso aqui não tem base, não. Nossa. Eu ia comer com frango, né? Como eu falei pra vocês. Mas um pão quentinho assim, sem provar com manteiga. Vamos ver? Nossa, gente, ficou muito bom. Nossa, ficou muito bom. Nossa, eu arrasei. Gente, ficou muito bom. Ó. Tá molinho, sim. Tá tão pequeno que eu vou ter que... Gente, eu tiro o miolo. Não me julguem. Gente, mas tá tão pequenininho que eu vou ser obrigada a comer um com manteiga. E outro eu faço de frango. Porque tá muito bom isso aqui. Nossa, se eu tivesse um requeijão... Nossa, gente. Obrigada, meu Deus. Nossa, ficou muito bom. Gente, aprovadíssimo. Adorei. Se alguém fizer, me conta. Vou ficar aqui me deliciando com meu pãozinho. E depois eu janto e faço um sanduba de frango. Então eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Nosso vlog mais gastronômico. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Deixem um like de vocês, que me ajuda bastante. Compartilhem esse vídeo para outras pessoas. Não esqueçam de se inscrever para quem ainda não for inscrito. E é isso. Um beijo, Deus abençoe muito vocês e até o próximo vlog. Tchau!